Se liga aqui, ó. Monark colou no podcast. Colou não, né? Porque ele tá aí vivendo nos Estragos Unidos da América. E ele deu entrevista pro podcast Três Irmãos, o maior podcast de política do Brasil, que sai da nossa unidade intergaláctica. E ele fez aqui uma declaração forte. Monark desafia comunistas ao vivo. São burros e sem coragem. Vamos ver aí o que o Bruno falou sobre os comunistas. Chamando navalha. Olha aí, vamos lá, vamos ver. Eu acho que é simples ter uma estrutura governamental central. O Thiago mandou aqui também, Monark, por que você nega a crítica ao capitalismo? Por que prefere acreditar em teorias da conspiração do que estudar o capitalismo? Nossa. Se você lesse Marx, te faria bem. O problema do capitalismo, o problema é que o capitalismo ele é só uma forma, uma organização do meio de produção, entendeu? Não é, o problema não é o capitalismo, gente. Tá Não é ligado? o quê? É a humanidade. É outra coisa, mano. Não é o capitalismo que manda no mundo, entendeu? O que manda no mundo são estruturas que usam a ferramenta capitalismo como uma forma de produção, geração de recursos e controle populacional, entendeu? Você vai acabar com o capitalismo. Na verdade, o que você está querendo acabar é com essa estrutura secreta, invisível, que comanda o mundo. É isso que você quer acabar, entendeu? Não é com o capitalismo em si. Né? É muito engraçado, né? Porque acho que existe um pensamento corriqueiro, né, nessa galera que, enfim, né, que fala sobre as teorias da conspiração, né, o grupo secreto, a vanguarda, a BlackRock, blá, 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 blá. E você tenta desatrelar a atuação desses grupos pelo próprio capitalismo, né? É como se o capitalismo em si mesmo fosse puro, fosse bom de coração, né? E o que é o problema são as pessoas que são corruptas, são as pessoas que têm interesses privados, né? E, tipo, acho que você não consegue, muitas vezes, perceber aonde está o nó dessa questão. Que é entender que o capitalismo ele existe exatamente como uma expressão do cumprimento dos interesses de determinadas camadas da sociedade. E aí é invariável e impossível existir capitalismo sem que haja justamente essa estrutura de dominação que é comandada, claro, né, você tem decisões que são feitas por um topo muito específico, mas que a centralidade da coisa está no modo de produção, né? Porque essa galera que comanda essa estrutura, se ela morrer, nada muda. Entendeu? Se ela sair fora, se ela resolver tirar férias em Júpiter, não vai acontecer nada. Né? Acho que é mesmo também o caso, por exemplo, do Luigi Mangione, né? Que enfim, fez com que o CEO daquela empresa de saúde fosse cumprimentar, né, vários astros aí do mundo, como Margaret Thatcher, Olavo de Carvalho e seus amigos. Qual que é o lance? O cara morreu e vai entrar outro CEO no lugar. Entendeu? Você pode tirar os CPFs que estão dominando essa estrutura e ela continuar presente permanentemente, né? Você tem, inclusive, disputas dentro dessa classe dominante que estão aí fazendo essa disputa pelo poder, pela hegemonia do poder, né? Pelo controle geral, pelo controle de todas as coisas. Então, quando você acredita o problema da sociedade capitalista em grupos particulares, você retira a crítica que é necessária ser feita, que é uma crítica ligada à própria organização do modo de produção. Então, se o modo de produção está organizado a partir dessa via, né? Então, se a gente está falando de um modo de produção que privilegia a ideia da acumulação da propriedade privada, que privilegia a ideia do lucro, que privilegia a ideia de uma sociedade funcionando em prol desses valores, né, dessas ideias, é claro que você vai ter uma sociedade pautada na desigualdade, uma sociedade pautada na capacidade que as coisas têm de gerar dinheiro e não de serem úteis para as pessoas, né? Na capacidade que o sistema vai ter de gerar recursos capazes de serem acumulados por uma fração bem pequenininha da sociedade e não de acordo com as necessidades gerais. Por isso que o grande lance, qual que é? O grande lance é pensar que a superação do capitalismo precisa ser construída a partir de uma ótica de superação do modo de produção que a gente vive. E não só pela troca dos responsáveis, né? Não só pela substituição daqueles. Porque é isso, e esse tipo de argumento,
ele dá muita coesão e ele dá muita força para essa brisa de uma elite secreta, blá. E não é nada secreto, pô. Não é nada secreto, escondido a 7 chaves. Não. Não é nada disso. Tudo isso é feito de maneira aberta. Tem os contratos que são celebrados, você tem medidas que você vê a participação de empresários, de grupos economicamente dominantes, né? E que estão aí fazendo negócio. Gaiofato, no socialismo já teriam lançado o GTA 6? Meu amigo, no socialismo o GTA seria de realidade virtual e de simulação corpórea, né? Então você ia poder explodir um caminhão monstro com a bandeira dos Estados Unidos e você sentir o tranco do foguete no peito. E aí você lembrar, né, que você só está viajando na maionese, né? E seria também um videogame que você jogaria depois de um dia mediano de trabalho, sem você ficar 12 horas, 14 horas no seu trabalho, sem você estar na escala 6x1, né? O GTA seria, de fato, uma fonte de diversão e não de estresse, né? Quem nunca foi jogar um joguinho no final do dia, depois de um dia de trabalho, e aí, só quero relaxar. Nossa, jogando Call of Duty, quantas vezes aconteceu? Só quero relaxar. Aí você vai lá e toma um pipoco de um moleque de 12 anos que tá jogando o dia inteiro, né? Enfim. CNH de graça? Está acontecendo? Vamos ver depois. Você já pensou que Marx poderia ser uma pessoa parecida com você, assim? Marx tinha uma ideia de libertar as pessoas desse sistema? Para de fumar vape! Eu ia chamar o Monark de Neymar. Para de fumar vape, Monark! Esse trem faz mal. Porra, vários casos aí das crianças com problema de pneumonia, problemas graves. Para de fumar essa merda. Volte para, né, aquela lá que vocês sabem. Não vou falar o nome porque senão vai me dar problema. Eu, sinceramente, eu nem quero libertar do sistema, porque o sistema é tão complexo, né? E ele garantiu a sobrevivência da humanidade durante cara do Rodrigo grande, né? E com progressão, com avanço na qualidade de vida, na tecnologia, né? Sim. Entre outras coisas. Então, eu nem quero destruir o sistema de verdade. O que eu gostaria que acontecesse é uma transformação, né? Em certos mecanismos do sistema para a gente aprimorar ele para uma próxima etapa evolucional. Etapa evolucional. Cara, esse é um dos grandes problemas, né? É achar que o desenvolvimento econômico está atrelado a um processo de evolução. Esse é um dos grandes problemas. Porque você joga nessa ideia para um progresso infinito, né? Com essa ideia você entende que o capitalismo é um sistema que vai se aprimorar naturalmente, porque é bem essa ideia da evolução, né? É um aprimoramento natural que acontece de acordo com as condições objetivas e concretas dos seres, né, no espaço, dos seres na natureza, e que o capitalismo poderia atingir isso, ou que a humanidade poderia atingir esse lugar de evolução. E não é assim, né? Porque essa ideia de progresso infinito, essa ideia que é do século XIX, da Belle Époque, né? Naquele momento, quando as forças produtoras do capitalismo estavam encontrando um apogeu de desenvolvimento, né? Naquele momento, é claro, existia uma crença generalizada sobre como esse avanço poderia gerar um progresso humano infinito. E aí, a partir disso, libertar a sociedade. Qual que foi o resultado disso? Qual foi o resultado do discurso desse progresso, dessa evolução econômica, dessa necessidade de aperfeiçoamento do sistema? A concorrência, né? Essa concorrência, que é absolutamente, aí sim, natural e orgânica do sistema capitalista, né? Porque a gente está falando de um sistema que busca, que visa a acumulação. A partir do momento que você tem um sistema que visa a acumulação, você tem um sistema que disputa entre os agentes a capacidade que esses agentes têm de acumular recursos. Só que num determinado momento, esses agentes que estão constantemente em disputa vão se bicar, porque eles vão ter interesses que são divergentes uns dos outros. Qual que é o resultado desse ideário de progresso, de evolução, blá, 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 blá? Qual que foi o resultado? Hein, chat? Qual foi o resultado disso? Exatamente. A experiência mais traumática que a humanidade já havia passado até aquele momento. A experiência do quê? Da Primeira Guerra Mundial, que na época era chamada de a Grande Guerra, né? A guerra que acabaria com todas as guerras. Então é meio que isso. Você criou uma ideologia, um ideário de pensamento que vendeu essa ideia do desenvolvimento técnico-científico como um progresso natural da humanidade e que levou a gente para uma experiência
de absoluto esvaziamento de sentido, né? Tanto que é isso, um dos grandes pontos que era colocado a respeito dos soldados que voltavam da guerra na Primeira Guerra Mundial era sobre a sua incapacidade de narrar o que havia passado, de narrar o que havia acontecido. Por quê? Porque é uma experiência tão horrível e tão traumática que ela vai passar por esse processo de bloqueio das pessoas. Então é interessante porque essa ideia do progresso, ela contradiz com esse suposto desenvolvimento humano, né? Um progresso que, na ordem do capital, na ordem lógica do capital, leva a uma intensificação das disputas internacionais, das disputas pelo controle dos mercados mundiais. Olha aí o que está acontecendo agora, né? No mundo, em 2025, o que está acontecendo? Está acontecendo uma quebra da ordem mundial estabelecida após 1991, pós queda da União Soviética, e que agora, centrada eu diria que numa coalizão principalmente entre China, Rússia e Irã, que se movimentam contra a dominação atlanticista, né? A dominação da OTAN, ou dominação otânica, né? Nossa, que bonito, né? Dominação otânica, parece um nome de herói grego, né? Dominação otânica. Então é isso, são grupos que passam a disputar essa hegemonia em certo sentido e que não necessariamente vão levar a qualquer tipo de progresso na humanidade, né? O que a gente está vendo é isso, é uma disputa para poder alterar a maneira de como esse poder e essas lutas estão sendo construídas. E é isso, né? Foda-se os Estados Unidos da América. Boa. Agora, destruir ele parece burrice. O Mois mandou aqui superchat. Gostei da voz sedutora do Robertinho. Boa. Okay. Boa. Agora, destruir ele. Boa. Um abraço, Robertinho. Aprimorar ele para uma próxima etapa evolucional. Boa. Agora, destruir ele parece burrice. O Mois mandou aqui superchat também, obrigado. Renato da Mata também mandou, obrigado. Valeu. Dostin mandou aqui também, a gente já falou mais cedo, obrigado. Thiago, membro do canal, mandou aqui. Vai fazer vídeo explicando a guerra do Irã e Israel quando? Ian, já tem 2 vídeos no canal sobre isso. 2. Vai lá ver. Qual o plano? Quem são eles? Essa teoria não explica nada, só levanta suspeitas. Você quer explicar o capitalismo com teorias malucas em vez de analisar a materialidade e a realidade. Pô, Monarcão, sério mesmo, eu acho que conversar com a comunada ia fazer bem pra você, velho. Você sabe falar jargão, pô. Não é, Monarcão, se você aceitar, eu vou pôr um comuna aqui pra trocar ideia com você. Você vai ver que vai ser uma conversa massa. Quem sempre fugiu das conversas comigo foram esses comuna. Eu já chamei eles pro Monarch Talks várias vezes, eles nunca quiseram. Era um contexto diferente, né? Naquele momento ali, né? Momento ali que o senhor Monark fez uma declaração, no mínimo complexa, né? A primeira de muitas, enfim. Por que será? Então vou chamar um comuna bacana pra conversar com você, então. Quero ver se você vai aceitar a conversa. Vai rolar uma conversa massa. Você vê que na resposta desse cara, ele ignora tudo que eu falei, das estruturas familiares, milenares. Entendeu? Tipo, os caras eles já têm um roteiro pronto na cabeça de coisas, de jargões. São jargões, praticamente. Sim. Né? Não, vocês não conseguiram ver que no meu episódio do Três Irmãos eu fico assim, comunismo! Né? União Soviética! Né? O tempo todo. A materialidade. Falou materialidade, se achou um gênio, entendeu? Não entendeu nada do que eu tô falando, entendeu? Mas seria bom conversar com um comunista. Eu topo 100%. Na verdade, por exemplo, se a gente for pensar nas coisas mais simples, para você resolver um crime, por exemplo, que é muito menos complexo, você tem que procurar a materialidade daquele caso ali, né? Você tem que procurar... Que se manifesta através das evidências, né? Por isso que, cara, tem uma frase do Lenin que eu acho ela simplesmente sensacional, pica das galáxias, que é naquele texto dele de 3 teses sobre o marxismo, em que ele diz o seguinte: o marxismo é onipotente porque é exato. Puta, olha isso aqui. O marxismo é onipotente porque é exato. Porque o marxismo, ele não busca pautar a sua análise da realidade em elementos externos a essa realidade. Então, não é a ordem do pensamento em abstrato, não é a ordem da religião em abstrato. Você entende, né? Você utiliza esses elementos para poder fazer uma análise. Você analisa a partir
da ideologia, da religião, do trabalho, sei lá, né, da família, de vários fenômenos, né, de vários processos que ajudam a dar consistência para essa evidência que aponta o materialismo histórico, que é o fato de que a história da humanidade tem sido a história da luta de classes. E por que luta de classes? Porque não é só uma luta que se manifesta num sentido econômico, né? Não é só uma luta que se manifesta no sentido do controle da produção, mas é uma luta que se manifesta em todo o passado, com alterações e continuidades, com atualizações e eliminações, mas cuja unidade na história acontece o tempo todo. Por isso que o Marx falava, inclusive, que a história é a última das ciências. Porque a partir do momento que o materialismo histórico dá essa virada, né, de compreensão da realidade a partir desses elementos de evidência, isso ajuda a criar um sentido de interpretação que é inigualável. Basta você ver aí, você que está vendo esse corte, você que está vendo essa live, você já, antes de conhecer os canais comunistas, não percebeu que a sua visão sobre a realidade mudou completamente? Absolutamente, completamente. É uma coisa que eu escuto o tempo todo. O tempo inteiro. O tempo todo. E assim, é claro que eu acho que é preciso que a gente evite ao máximo possível cultivar essa cultura dos jargões, né? Por isso que eu sempre falo, para você ser comunista, você não precisa ter, tipo, enfim, né? Você não precisa ser rato de biblioteca, né? Viver enfiado no livro. Não. Mas você precisa estudar. Porque o materialismo histórico, ele não é um lifestyle, né? Você não imprime uma carteirinha e coloca ali, ó, membro número 1 do materialismo histórico, né? Assim como você também não coloca o número da carteirinha de membro quando você assina o membro aqui do canal. Você sabe que o cara é membro pela figurinha aqui do Stalin, pelo bigodinho, né? Então, você sabe por isso. É por isso. Mas não é uma carteirinha que te dá esse marco de identidade. O materialismo histórico, ele é uma ciência, ele é um método, né? Ele é um método de análise da realidade. Ele não é nem teoria isoladamente e nem prática isoladamente. Ele é um método, né? Ele é um método integrado dessas coisas. É esse movimento que permite que ele seja uma filosofia, que seja um modo de ver a realidade tão poderoso e tão desesperador, né? Porque afinal de contas, né? Quando você usa a materialidade para analisar o Brasil, você só quer chorar, né? Só isso. Desculpa aí, galera, por tudo que eu fiz nesses últimos 5 anos aí produzindo conteúdo e que pode ter deixado vocês tristes, foi mal. Gente falando com você aqui agora, Monark. Agora eu quero ver. Eu entendo a questão da materialidade, entendeu? De seguir as evidências materiais, tá? Eu entendo isso, entendeu? Eu acho que é uma ferramenta, é uma forma de pensar, uma estratégia, entendeu? Mas ela não explica o mundo como ele funciona ou não. Não explica, sim. Assim, eu acho que o materialismo histórico, ele explica o mundo, mas não de um jeito que a gente geralmente está acostumado em termos escolares. Então, o materialismo histórico, ele não é a resposta em si. Mais uma vez, ele é o método. É o método. E não o conteúdo em si e para si. Ele é o método do processo. Então é a mesma coisa. Se você não aprende quais que são as direções desse método, aí ele vira jargão. Aí ele vira palavra vazia, né? Então é você conseguir entender e como articular as evidências que se apresentam nesse método. É um método científico, né? A gente se acostumou a identificar o método científico, né, no desenvolvimento das ciências naturais no século XIX como uma coisa só, né? Só que não é isso. O método científico é um negócio que compreende outras estruturas, que compreende essa análise da realidade a partir de um certo prisma, de um certo horizonte. Tipo, o mundo é materialista. Bah, beleza. Tá, agora... porque isso não significa nada mesmo. Não explica nada, entendeu? O que você está explicando falando isso? E realmente, isso não explica nada. Você falar que o mundo é material ou que o materialismo histórico é muito pica, não explica nada. Você só começa a entender depois que você consegue entender, não entender tipo, agora eu entendi, né? Mas você vai absorvendo esses processos e vai construindo eles, sabe? Acho que isso que é fundamental. E a materialidade não é só aquilo que é evidentemente concreto, né? Materialidade não é só aquilo que a gente imediatamente observa.
mas é aquilo que compõe toda a realidade. Então, por exemplo, tem muita gente que acha que a fala e o discurso, por exemplo, não são materiais, não compõem a materialidade, não podem ser considerados como evidências materiais do mundo, da realidade, das pessoas e tal. Porque você não vê palpabilidade, você não encosta. Não é o som. Não é o som, é o discurso, é a fala, a ideologia, enfim. Isso não é palpável? Quando eu tô aqui falando, construindo aqui esse raciocínio, falando com vocês, não tem uma ordem lógica histórica que está sendo construída aqui? Não tem? É isso, entendeu? É esse tipo de materialidade que a gente está falando. É essa interação da gente com o meio, do meio com a gente, né? Tudo junto. A gente não existe fora do mundo. E o mundo não existe fora da gente. A gente é o mundo é a gente. A gente está o tempo todo conectado nessa totalidade, né? Nessa unidade. Eu tô falando exatamente como funciona a estrutura. Existe linhagens de famílias, de seres humanos, que se mantiveram com uma organização com o tempo, durante... Para alguém mudar de ideia, ela precisa estar disposta a tal. Olha, Xandão do turismo turco. Meu Deus, que nome. Mas eu acho que não é bem assim, não. Claro que é importante, né, que alguém esteja aberto ao diálogo. Óbvio que isso é importante, né? A gente sabe que sem isso nada se constrói. Mas eu acho que isso não é determinante. Isso não é determinante. Porque se é a gente que quer construir pontes de diálogo e integrações nesse sentido, a gente não pode esperar que o outro escute a gente, porque a gente... tipo isso, se a pessoa não estiver disponível para mudar de ideia, então não tem o que fazer. Essa é a lógica dominante hoje, né? Como que eu vou conversar com alguém que não quer mudar de ideia? Porque a pessoa talvez não queira mudar de ideia. Ela vai ser convencida disso no processo. E mais uma vez, né? É aquela frase do Hegel que eu li lá no Três Irmãos Podcast, que eu não vou ler de novo, mas é essa frase. Que você não consegue refutar verdadeiramente se você não se coloca no lugar do outro que está dizendo essa verdade. Então, tipo, como assim, né? Pô, eu não posso ficar achando que, por exemplo, o Rodrigo ou o Monark tem que me escutar porque eu sou um historiador, um professor, um comunista, alguém com conhecimento, com aborto. Não, isso não interessa. Isso não interessa. O que interessa é como eu consigo capturar esse discurso, esse sentido político que está sendo proferido pelas pessoas e escutar a partir dali. Eu acho que esse é o ponto. É você se colocar disponível para escutar essas demandas, essas questões. O que não significa que você deva concordar. É isso. O ponto não é esse. É o que eu já falei pro Rodrigo e pro Robertinho também. Meu objetivo não é que eles pensem igual a mim ou que eles concordem, digam amém, né? Repitam o que eu diga, como se fossem jargões. Não, eu acho que isso é infrutífero. Isso não forma bons militantes. Isso não forma pessoas críticas. Isso forma papagaio. Isso forma papagaio. Então, qual que é a ideia? É eu, claro, tentar convencê-los expondo do meu lado. Mas eu não posso chegar já querendo meter a mala, né? Tipo, igual, sei lá, todo mundo que tá vendo aí, né? Se você chegar pra tentar meter a mala em alguém de direita que você tá conversando, essa pessoa muito dificilmente vai te escutar. E quem tem que ter essa disposição não é a galera que tem que ser convencida, é a gente que quer convencer, né? Porque o cara que tá ali de boa, suave na nave, vivendo ali a vida dele achando que o comunismo matou melões, que, sei lá, né, que o Alexandre de Moraes é comunista, que o PT é comunista, cara, ele tá vivendo muito bem, obrigado. Ele tá muito bem, obrigado. Muito, muito, muito bem, obrigado. Se é a gente que tem que buscar, né, essa mudança, se a gente quer essa mudança de paradigma, de horizonte, de visão, não é a pessoa que tem que estar disposta. Sou eu que tenho que entender e como eu vou articular isso. Ah, mas é difícil. É, jovem. Bem-vindo ao deserto do real. Bem-vindo ao deserto da realidade. Esta secura infernal, né? Como diria Slavoj Žižek, né? Welcome to the desert of the real. You see, pure ideology. Pure ideology. Durante o tempo, durante, sei lá, 1000, 2000 anos, entendeu? Essas estruturas organizacionais
familiares foram desenvolvendo, chegou a um ponto que elas desenvolveram a noção, a ideia de estados, chegou a outro ponto que eles desenvolveram a ideia de capitalismo, e, porra... Mas e agora a globalização. Controle, e agora a globalização, eles globalizaram tudo, tipo assim, é o mesmo sistema funcionando. É que é isso, a globalização, Robertinho, é só um elemento desse fenômeno. Essa noção de integração total, né, de submissão a determinados valores, a determinadas ideias, é um fenômeno histórico que você vê presente desde a época da República Romana. Que é essa brisa, tudo girando em torno de um centro e de uma forma de operação. Claro que não é a mesma coisa, óbvio que em Roma não existia capitalismo, né? Mas essa noção ela é histórica e ela é passada, né? Então é muito curioso, porque quando o monarca está falando sobre essas famílias que têm poder, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, num certo sentido, isso é verdadeiro, né? A gente tem transmissões de herança, a gente tem transmissões dessa linha de poder. Por isso que quando Marx e o Engels estão escrevendo lá o Manifesto do Partido Comunista, eles falam que a história da humanidade foi a luta de classes. Então não é a história do capitalismo, é a história da humanidade. Da humanidade. Porque nem todo modo de produção foi um modo de produção capitalista. Você tem um modo de produção escravista, você tem um modo de produção feudal, você tem várias outras formas com que essa organização acontece e que, claro, não são a mesma coisa do que é hoje em dia, né? Não tem uma transmissão e uma transferência do passado para o presente igual. O que você tem? Você tem uma linha de continuidade e de ruptura. Continuidade e ruptura. É assim que funciona. Por isso que, por exemplo, a gente não tem mais escravidão no Brasil. Mas não dá para dizer que os elementos ligados à escravidão brasileira se mantêm vivos até os dias de hoje? Não é? A gente não consegue observar isso concretamente? Mesmo não tendo mais um modo de produção escravista? Significa que o domínio e o poder dessas famílias ou desses grupos mudou? Sim e não. Porque tem famílias que continuaram se perpetuando no poder e famílias que não. Entendeu? Então, tipo, não, de novo, né? Eu acho que vai no mesmo ponto. O monarca bate na questão do progresso, tá ligado? Bate nessa questão do progresso. Esse é o lance. Gustavo, assinei o curso. Onde dá o play? Ué, se abriu a área, deve ter aparecido. Me manda depois aí um print se tiver algum problema. Inclusive, lembrar aí você que tá assistindo esse corte, esse vídeo, olha aqui um detalhe importante. Me siga nas redes sociais, @Gustavo Gaiofato, é lá que eu dou os recados sobre as lives, sobre as transmissões, sobre os cursos, grupos de leitura, onde eu faço palhaçada, é onde eu apareço um pouquinho mais, tá bom? É onde lá a rede social tá centralizada. Então segue lá, @Gustavo Gaiofato, que você vai receber todas as atualizações atualizadas. É isso aí. Show? Vamos voltar. Geral. Isso, basicamente. E você pode pegar, por exemplo, você falou a China, que a China é comunista, vive o mesmo processo. A Rússia é socialista, vive o mesmo processo. Nossa, não, os Estados Unidos só muda o nome e o processo é o mesmo. Da onde que a China é comunista? Tem nada de comunista na China, não, é o exemplo de sucesso do comunismo. Calma. Eu vou chamar a galera. Agora não. Boa. É o exemplo de sucesso do comunismo monárquico. Vou chamar a galera, nós vamos conversar. Você promete que você vai escutar a galera, né? Esqueci a enquete, bem lembrado. Deixa eu fazer aqui. Você vai escutar. Eu prometo. Gente... É a distância, né? Perto é melhor. A gente vai conversar. Cara. Você vai ser você vai ser convencido. O João Souza falou aqui cara, que... Eles são burros, mano. Não fala isso não, Monark. Vamos escutar os caras, velho. Você nunca conversou com os caras, velho. Eu já escutei eles. Você nunca conversou com os caras, bicho. Eles não quiseram conversar comigo. E eu conversei com vários esquerdistas. Calma. As coisas estão mudando. A gente eles vai conversar com você. Eles são burros. Fala isso não, Monark. Eles são tudo pagos pelo governo chinês ou russo. Eu não posso. Eu posso. Pagos. Atenção! Esta é uma cobrança ao vivo. Senhor Chairman Xi Jinping, onde está o meu Pix? Onde está o meu Pix? Porque essa acusação presume a ideia de que eu recebo Pix. E eu quero perguntar, Xi Jinping, aonde está o meu Pix? Aonde tá? Mandou pra conta errada de novo. Aí é complicado mesmo, viu? Pelo amor de Deus, aí não dá. Mas, pô,
pagos. Tem muita gente paga aí. A A China maioria. financia? Aí gosta A de uma China lenha financia também, isso né? aí? É claro. Ó, o momento de silêncio constrangedor. A China financia isso aí? É claro. Você acha que não? Não sei. Que os que eu conheço tá tudo na merda, velho. Pô, Rodrigo, calma aí também, né, caralho? Calma aí, porra. Era segredo. Que isso, mano? Que isso? Ó os caras, mano. Que isso? Porra, calma aí, meu camarada. Calma aí, pô. Pera aí. Tudo fudido. Não, tudo fudido, velho. Não, esse frame aqui tá sensacional. Vou até mandar pro Renateira. Porque paga mal, né? Eles não Paga têm mal. Eles não têm muito dinheiro, não, bicho. Paga mal. Eles falam que não tem dinheiro. Eles têm. É tudo pago com Eles Bitcoin. têm É tudo dinheiro? escondido, pô. Bitcoin? Bitcoin é outra forma de pagar alguém sem ter traço, porra. O Xi Jinping, eu ia chamar o cara de Xi Jinping, na real. O Xi Jinping, vou revelar aqui o segredo. O Xi Jinping me paga todo mês com borrachas escolares. Todo mês chega na minha casa um carregamento de material escolar. Esse mês foi borracha. Aí mês que vem vai ser lápis. No outro mês vai ser grafite 05. Aí o foda é que grafite tem 03, 05, 07, 09, tem aquela mais gordinha, né? Mas me dá dinheiro ninguém quer. Eu me sinto um camponês medieval fazendo a troca da minha produção de gleba, né? Da corvéia, sei lá, foda-se. Mas aí eles moram num lugar Xijibix. ruim, assim? Por que eles têm tanto dinheiro? Por que eles não moram numa mansão? Não tem uma vida Talvez eles boa? não tenham muito dinheiro, entendeu? Talvez eles sejam pagos pouco, não sei. Caralho, aí é foda, né? O cara ser comunista no Brasil, supostamente receber Pix da China e da Rússia e ainda assim ser mal remunerado. Puta merda. A precarização do trabalho veio aí mesmo, hein? Nossa senhora! Que é isso, rapaz? Que loucura! Que doideiragem! A gente vai conversar com eles. O Supostamente. João Souza aqui falou que era seu fã na época do Minecraft. O MCAS mandou $20 aqui. Ô, Os louco. que mandam no mundo, judeus, famílias Rockefeller, Rothschild e ditadores comunistas que operam juntos, Nossa. drenando recursos do próprio povo para ajudar um outro ditador. Peraí, que esse momento vai exigir da gente o quê? Pronto, vamos entrar agora no mundo que os passarinhos vestem as princesas. Ou impor ditadura num país próximo. Líderes religiosos. Valeu. O Robert mandou aqui também. Minha visão daqui uns 20 anos não vai ter mais classe média. Porque vai ter tanto imposto para pagar a dívida para os banqueiros que a classe média hoje não vai existir mais no futuro. Valeu, Robert. Tá difícil a situação mesmo. A Leide falou que Igor é vendido, não teria coragem para um debate com o Monark. Vamos ver, a gente vai fazer esse Eita. debate acontecer. Caralho, um debate entre Igor 3K e Monark. Só pode dizer uma coisa. Rapaz! Olha aí, Xi Jinping pingou aqui. R$20. Que eu vou ter que converter obrigatoriamente em borracha. Borrachas escolares. Para poder apagar a burrice do meu cérebro. Chorou de emoção pelo Lula. Agora o Google ameaça sair do Brasil por causa da censura. Você vai ficar sem canal e voltar para o estoque do mercado. Eu vou voltar para a prateleira do Buzz Lightyear, né? Viva comunismo. Deixar esse dinheiro para você por dó. Avisei. Lincoln Batista, muito obrigado pelos seus $10 e por todas as suas doações recorrentes, me xingando e dizendo impropérios. Inclusive, é por isso que agora aproveitar esse momento oportuno, né? Ataque de oportunidade para fazer aí brevemente um jabá, porque o Lincoln está certo, né? A gente tem que se garantir. E, olha só, para você que acompanha o meu trabalho e eventualmente perder o meu contatinho por causa da derrubada do Google, agora eu tenho um site. Olha aí. Hackearam meu site! gustavogaiofato.com.br.
No meu site tem sobre mim a lista de leitura com indicações literárias fundamentais disponíveis em links organizadas e atualizadas periodicamente, além, é claro, das formações e de um blogzinho que eu vou começar a escrever em breve, certo? Então aqui, né, para você aí que acompanha meu trabalho e quiser saber mais, tem o sitezinho para você poder acessar e a gente não ficar dependente desta plataforma satânica que é o Google. Assim, fecha. Tome uma Pegar baianinha aqui, uma cocada, uma cosita má. O Thiago mandou aqui, sim, o capitalismo é recente, mas sempre existiram classes e sempre existiu uma Bem classe demais, dominante. Você tem que Aí entendeu. ler Marx mais uma vez. Vai abrir os seus olhos. Cara, você olha ele só, gente. Imagina eu fazer um Cara, monarca. eles são realmente fanáticos pelo cara, né, mano? Porra, eu acho que eu toparia ter essa conversa, viu? Na moral, eu acho que eu toparia essa conversa. Papo reto, velho. Papo reto. Acho que ia ser uma experiência... Não, vocês iam se divertir, óbvio, né? Vocês só se divertem. Vocês só se divertem. Vocês só dão risada, só gosta, né? Ah, que engraçado. E o Gustavo tá lá, né? Chorando no quarto escuro. Mas é isso aí, ó. Acho que ia ser muito, muito, muito interessante. Faça isso com a sua vida, não. Porra, eu posso tomar as decisões da minha própria vida? Eu posso? Eu ainda não tô no comunismo. Eu posso fazer isso ainda, né? Cara, eu acho que ia ser no mínimo divertido. Mas é isso, né? A brisa não ia ser convencer o monarca. Se o monarca não se ele não tá disposto a ser convencido, então não tem o que fazer. Mas ia ser um diálogo interessante. Não dá pra dizer que não seria interessante, né? Não, FIFA não dá. Fifinha não dá. Não fale isso, Monark. Vamos entender. Vamos entender e compreender. Bruno dos Santos. Ele é puxar saco demais da galera agora. Mano, olha como a mentira é realmente a mãe da praga. Meu pai acabou de me mandar uma mensagem falando assim: Gustavo, pediram sua carteira de Bitcoin. Você tem mesmo? Puta que pariu, mano. Mano, pelo amor de Deus, velho. Olha isso. Como que vocês falam que isso não ia ser divertido? No mínimo. No mínimo, mano. Pô, tá maluco. Eu já ouvi tanto esses caras aí. Não, ele não muda o disco, velho. Hã? Ele não muda o disco. Toda hora que vem um comentário, ele fala de novo. Vai, segue. Bruno Santos mandou R$10 aqui, obrigado. O Gordinho Santista, QI do Robertinho é tão baixo que ele acha o Monarca inteligente, porra, velho. É isso aí que eu quero ouvir, entendeu? É isso que eu quero ouvir. Esse cara aí, não, esse cara que mandou esse comentário, ele é muito mais inteligente que o Dr. Fernando Fernandes, por exemplo. Que falou o contrário, é mais inteligente que o Monarca, mais inteligente que eu. Dr. Fernando Fernandes, fudido. Talvez mais inteligente que nós três juntos. Pega o QI do Monarca, o meu do Dr. Fernando Fernandes, dá esse cara aí, ó. Esse cara que falou isso aí. Thiago mesmo do... Ele tá aqui assistindo o seu trabalho, não trabalhando. Ai, toma pra ficar esperto. Thiago mesmo do canal mandou aqui também. Sim, o nome dessas pessoas que usam capitalismo são os burgueses. E mandou aqui de novo também Monark. Mas o que o Monark botou um pedaço de papel na boca? Não entendi. Leia antes de dizer que não explica. Tudo que você diz está explicado a partir do materialismo. A história das classes. Fudeu. A história das classes, da propriedade e do poder. O Breno, também membro do canal, mandou R$50 aqui. Monarca, as famílias dominantes e os ricos dominantes sempre existiram. No capitalismo, elas só foram substituídas via revolução da aristocracia para as linhagens familiares burguesas, que estão até hoje, sim. É exatamente esse o ponto. Leu Barbudo. Obrigado. Mas não é só as linhagens burguesas, né? A linhagem real ainda existe também, né? Existem essas duas linhagens que elas são unidas, entendeu? Sim. Tem mais dois aqui. A burguesia se tornou a classe conservadora, a classe reacionária, a partir do momento em que ela assumiu o poder. Aí ela fala, agora que eu consegui o que eu queria, eu quero que essa tal liberdade venha aqui e glube. Entendeu? Foda-se. São os dois últimos. O Thiago mandou aqui, o governo chinês me pagou pra mandar esse chat pros três irmãos. Viva a China. Bom, os Estados Unidos patrocinava um monte de galera de influenciador aqui, pra falar um monte de coisa da agenda woke, né? Com a USICI, não sei, era uma... O SID. o SID.
Eles gastavam $500 bilhão Sim. pagando influenciador para fazer propaganda em vários países diferentes. Você acha que a China não faz a mesma coisa? Não, é isso. Você pega essa galera que fala isso, tipo assim, não, os Estados Unidos controlam a mídia aqui, controla lá. Os Estados Unidos fazem. Aí você fala assim, não, a China faz também. Não. É só o americano que faz. Não, a China é bobinha. Não, lógico que existe, né? Pô, claro que existe lobby. Não, claro que existe, gente. Claro que existe. Existe. É que é isso, não é uma operação secreta. Isso existe. Entendeu? Não tem programa de governo que leva lá pra viajar, pra conhecer, etc. É isso, pô. É isso. Reconhecer a existência disso não significa fazer a avaliação se é bom ou se é ruim. É só reconhecer que existe. Só isso. E o Bruno Santos mandou aqui. Faz, mano. Nenhuma teoria social foi construída com base em achismos e simplismos. A realidade, tal qual se apresenta, é complexa. E por isso os conceitos sociais são densos. É só sair da bolha, amadurecer e dar a cara nos livros. Eita. Valeu. Monarcão, obrigado, irmão. O Cauã Abranches. Com o Monark apoia uma conversa, mas não um debate. Não é um debate. Não é um debate. Eu não tenho o que debater, velho. Não tem o que ser falado. Tem o que debater. Essa que é a questão. Agora, eu acho que seria uma oportunidade interessante para poder demonstrar algumas incongruências. Que é isso. Todo mundo fala que é papo de doido. Todo mundo fala que é doidinho. Mas por que é doido? Mas por que é doido? Não é um debate, é uma conversa. Para poder mostrar isso. Não para mostrar que eu estou certo, outro tá errado. Não, porque daí dessa laranja não sai mais suco não, gente. Porra, eu acho que eu ia sustentar a vida do Luigi para sempre. Acho que a partir desse dia, Luigi Matos estaria fazendo parte dessa linhagem de famílias tradicionais. E aí acabou.